Eu precisava gravar esse vídeo antes que 2024 terminasse, porque ele está relacionado com algo que aconteceu há 20 anos atrás. Mas onde você estava em 2004? Você não se lembra, né? Eu também não. É muito tempo, eu estou ficando velho, minha memória está se deteriorando, mas a gente tem provas do que a gente fez em 2004. Afinal de contas, nós registramos fotos daquela época, nós temos registros de nossas memórias, de nossas andanças, de tudo que nós fizemos. Ou será que não? Onde estão as nossas fotos de 2004? Onde foram parar os registros fotográficos de 2004 e por que que a gente tem enormes dificuldades em encontrar fotos deste ano, agora em 2024? A gente teve evolução tecnológica, nós temos o armazenamento na nuvem, o Google Fotos pode catalogar as imagens com tamanha perfeição que agora a inteligência artificial do Google consegue identificar qual era o nosso estado de ânimo ou espírito em uma foto registrada. E isso é assustador. Porém, a dúvida que pauta esse vídeo é: onde estão as fotos de 2004 e por que que a gente não encontra as nossas fotos registradas daquele ano? Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Aqui eu falo sobre lançamentos, análises e reviews de produtos que são lançados no mercado brasileiro e internacional. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquela sua tia-avó que está procurando foto da sua formatura que aconteceu há 20 anos atrás. Então, o que que existia no mundo em 2004? Nós contávamos com celulares básicos ainda, não existia o smartphone tal e como a gente conhece hoje. O iPhone só foi lançado em 2007 e sinônimo de smartphone era o BlackBerry, que não tinha câmera traseira. Os celulares da época, que ainda eram os modelos clássicos, preparados para fazer e receber ligações, eles até contavam com uma câmera traseira. Agora, não dá para dizer que a gente registrava boas fotos na época com uma câmera VGA com resolução de 0,3 megapixels. Você tinha sorte quando tinha um celular que registrava fotos com 1 megapixel. Apenas isso. Sorte e dinheiro, porque apenas os modelos mais caros contavam com essa resolução. Alguns modelos mais caros, como o Razer V3, contavam com câmera VGA de 0,3 megapixels, o que é sinal claro que a fotografia digital ainda não era prioridade em 2004. Aliás, em 2004 começaram a aparecer as primeiras câmeras digitais. Foi o último ano que a Kodak teve crescimento de venda de filmes fotográficos para revelação. Jovem, você que não viveu a época, antigamente a gente não registrava fotos e publicava na internet 10 minutos depois. A gente tirava a foto, torcia para que a foto fosse registrada com boa qualidade, porque o mais comum era queimar a foto por conta de excesso de luminosidade ou porque a gente não sabia trabalhar bem com o filme fotográfico. A gente pegava esse filme fotográfico, retirava com todo o cuidado da câmera, enviava para um local especializado que revelava essa foto, e aí depois de uma semana a gente recebia a foto revelada. Do momento que você tirou a foto até você receber a foto poderia passar um mês, porque viagem de férias, viagem de final de ano, você não vai procurar revelar a foto de forma imediata, e aí você tem um delay enorme. Porém, foi o último ano que a Kodak registrou o crescimento de revelação de fotos através de filmes, de venda de filmes fotográficos e de venda de câmeras que ainda utilizavam filmes. Depois disso, as câmeras point and shoot, as câmeras digitais, dominaram o mercado da fotografia. E só a partir daí é que as fotos digitais começaram a ganhar popularidade na internet. Antes de vir o Instagram, a gente tinha o Fotolog. Eu gravei um vídeo sobre o Fotolog, que eu vou publicar em breve aqui neste canal. Não, minto, lá no eduardomoreira.com.br, porque eu separei as pautas.
mas o Fotolog era o avô do Instagram. Dá para dizer que o Orkut era o pai do Instagram, porque a gente publicava muitas fotos no Orkut, mas a gente ainda poderia fazer comentários, colocar legendas, algo que não poderia ser feito no Fotolog. O Fotolog foi muito importante para a popularidade da fotografia digital e também para a popularidade de algumas celebridades que hoje, em maior ou menor grau, são muito conhecidas do grande público. Por exemplo, a Marimun começou no Fotolog. Depois foi para o Orkut, depois foi para a MTV. Se bem que se eu falar Marimun para uma geração, essa geração não vai saber quem é, porque Marimun já é tia para muita gente. Então, a dificuldade que nós temos hoje em encontrar fotos de 2004 está diretamente alinhada com a evolução tecnológica que nós vivemos. Porque era caro antigamente ter, por exemplo, uma filmadora digital. Bem caro. Era caro ter uma câmera digital. A primeira câmera digital que eu tive para poder registrar fotos para o blog e gravar os vídeos para a internet, eu me lembro até hoje, era uma Sony Cybershot DSC-110, era uma compacta, um modelo parecido com o que a minha mãe tinha, e minha mãe comprou naquelas idas do Paraguai e nunca utilizou direito. Eu acabei comprando uma igual, de segunda mão, e comecei a registrar as fotos dos produtos que eu tinha e também gravar os vídeos desses produtos. Acho que eu vou voltar a fazer isso em 2025, só para produzir conteúdo original para o blog. Então, era caro, era difícil e a gente não tinha esse hábito. Foi a partir desse ponto, de 2005 para frente, que a fotografia digital se popularizou. E com a chegada do smartphone tal e como conhecemos, da era moderna do smartphone, que começou com o iPhone original em 2007, as pessoas pegaram o gosto pela fotografia através do smartphone. E aí a câmera point and shoot foi efetivamente substituída. Depois disso vieram modelos dedicados à fotografia. Celulares que, entre outras características, contavam com câmeras excelentes. Posso mencionar aqui o Nokia N8, que era excepcional na câmera. Aliás, os os celulares da Nokia N95, que tinha uma câmera maravilhosa, maravilhosa para o seu tempo, evidentemente. Era muito melhor do que a câmera VGA de 0.3 megapixels que os celulares básicos carregavam. E quando chegou a era dos smartphones modernos, inaugurado pelo iPhone original, o usuário passou a fotografar muito mais no smartphone. Os fabricantes começaram a entregar câmeras nos smartphones que eram um dos pontos de destaque do dispositivo. E com o passar do tempo, a câmera no smartphone passou a ser uma das prioridades da grande maioria dos usuários. E aí a gente tem essa profusão de fotos e vídeos que nós temos hoje. Então, é algo absolutamente normal a gente ter essa dificuldade de encontrar registros fotográficos de antes de 2004. Porque as fotos que nós temos registradas pelas câmeras dos celulares básicos e pelas câmeras digitais, elas são raríssimas. Por incrível que pareça. É mais fácil a gente encontrar aquelas fotos que nós imprimimos através do processo de revelação que eu compartilhei um pouco antes e que foram digitalizadas depois através de um scanner ou até mesmo pelo smartphone, porque nós temos aplicativos que hoje substituem um scanner com perfeição, não é mesmo, Adobe, que não patrocinou esse vídeo? Então, é mais fácil a gente resgatar essas fotos dessa forma do que encontrar fotos que foram registradas pelas câmeras digitais. Esse desaparecimento das imagens do passado, e assim, eu estou colocando dentro de um aspecto muito específico. É um campo muito específico da tecnologia, que é a chegada da fotografia digital. Então, essas fotos que não aparecem para nós, elas só não aparecem por conta do próprio reflexo e consequência da evolução tecnológica. E que bom que nós evoluímos nesse aspecto. Que bom que a tecnologia evoluiu. Que bom que hoje nós temos smartphones com pelo menos 50 megapixels de câmera principal e a grande maioria dos smartphones hoje pode registrar fotos excelentes para publicação de redes sociais, para você compartilhar no Facebook, para você compartilhar no grupo de WhatsApp, é mais do que suficiente. A maioria dos usuários não precisa de uma câmera de 108 megapixels para ser feliz com as fotos.
A não ser que você queira tirar foto da Lua com super zoom. Aí você precisa de um Galaxy S24 Ultra da vida, de um sensor principal de 200 megapixels, e ainda assim você vai precisar de um sensor de zoom que seja muito competente para registrar essas imagens. Mas eu acredito que é no máximo 1% das pessoas que precisa de uma câmera que faça essas fotos com super zoom, apenas e tão somente para agradar aquelas pessoas que gostam de a maior excelência fotográfica possível. Para a maioria de nós, a câmera básica de 50 megapixels é mais do que suficiente. E nós só chegamos nesse ponto porque, em algum momento, as câmeras digitais se tornaram populares e substituíram o esquema tradicional de fotos por revelação. Eu sei que algumas pessoas sentem falta do passado e a nostalgia está mais do que na moda. Ela rende dinheiro, ela vende. Mas se você não consegue encontrar a imagem daquela ex-namorada de 2004, a imagem daquele professor que quase te deixou de recuperação, ou daquele grupo de amigos que você convivia naquele tempo, talvez você tenha que deixar o passado para trás. Pode ser um sinal claro que você tenha que se desapegar do passado, deixar de ser um nostálgico inveterado e aproveitar o presente, aproveitar o que você tem hoje. Ou pegar o seu smartphone e começar a tirar foto de tudo que está ao seu redor e viver efetivamente o presente. Acho melhor você começar a construir memórias de agora do que ficar procurando que nem um doido no Google Drive, ou no Google Fotos, ou no OneDrive, as imagens de um tempo em que você não vive mais. Aprenda a viver o presente e comece a registrar as memórias do presente para que lá no futuro você possa se lembrar delas de forma saudável. A não ser, claro, que você pare de pagar o Google Drive ou o Google One, que aí você vai perder essas fotos de 2024 e a gente volta a ter essa conversa daqui a 20 anos. E aí você vai se lembrar: "Putz, esse cara falou sobre isso, mas eu não me lembro o que foi que eu fiz de errado para perder essas fotos".